Olá, eu sou Cristiane Rebelo e esse é o programa Reconstrução Pessoal. Antes de começarmos com a nossa convidada de hoje, eu quero ler uma frase de C.S. Lewis que diz o seguinte: uma das maiores misericórdias de Deus na minha vida foram seus nãos. E hoje eu vou conversar com uma pessoa que recebeu muitos nãos de Deus, porque ele tinha um propósito muito maior para a vida dela. Muito bem-vinda, Lenísia Neff. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada por ter vindo. Obrigada a você por ter me convidado. É impressionante como as coisas acontecem. Já começou exatamente com não. Com não. Porque eu tenho uma amiga que ela dizia, quer dizer, o Senhor já recolheu, mas ela dizia assim, nossa, para mim as coisas são tão fáceis, eu quero e recebo. E eu sempre falei para ela, não, para mim não. Ao contrário, eu penso, eu espernio, eu choro e tal, então quando eu acalmo, aí Deus fala, não, Senhor, espera mais um pouquinho. É impressionante. E eu fico sempre me dizendo o seguinte, você já pensou se Deus tivesse respondido com um sim, aquela oração tão tola que você fez lá no passado, porque eu pedi uma coisa que se fosse hoje, eu já teria me arrependido tanto. Então eu agradeço a Deus pelos nãos que Ele me deu. Uhum. Foi prova de amor, porque teria sido um certeza. fiasco total. Mas me Sim. diga, onde foi que você nasceu, Lenícia? Eu nasci em Minas Gerais, numa fazenda entre Campanário e Jampruca. E depois quando eu estava com 10 anos, nos mudamos para Valadares, né? E não tem quase ninguém de Valadares Quase aqui. ninguém. O último que sair vai apagar a luz, né? Como dizemos. E fiquei lá em Valadares até os meus 24 anos. De 10 aos 24. Tempo. E de lá você foi para Flórida. Ok. Maravilha. Sim. Então você veio ainda bem jovem para Flórida. Bem jovem. Com uma filha de 5 anos já. Bem jovem. Bom, então uma filha de 5 anos, você tinha 24, você se casou bem jovem, então. Sim. 19 anos. Era mais ou menos, como é que a gente diz, o costume na época, não é? Se casava bem jovem. Sim. Antigamente casavam jovem. A minha mãe casou com 13 anos. Com 13 anos. E eu fico olhando 13 anos, na idade de ninguém casar, a idade, você é criança ainda, criança, né? É como as coisas mudam, né? E hoje eu vejo moças de 25 anos que não têm condições nenhuma de casar. Nenhuma. Então os tempos mudam, a mentalidade muda. Agora, nesse aspecto, ainda bem que mudou, porque 13 anos realmente, nem 19 hora está na escola ainda, sim, não é? Sim. Mas, então você veio para a Flórida? Vim para a Flórida, desci em Kissimmee e depois vim para Fort Lauderdale. Foi meu primeiro apartamento. Aqui na Flórida. Flórida. Isso. E você começou trabalhando como todos os outros brasileiros que vêm para cá? Quando eu cheguei, eu comecei trabalhando numa fábrica de computador. Impressionante, né? Eu não entendia nada, mas tinha várias brasileiras que trabalhavam hispanas nessa fábrica, ali na Andrews e Paramount. Então elas também me levaram e eu trabalhava montando peças de computador. Nossa, que exótico. Bem diferente Bem isso. diferente. Foi o que apareceu, pela graça de Deus, né? Mas muito bom, porque trabalho é sempre trabalho. Sim. E me conta uma coisa, você é casada com um pastor, um missionário americano. Como foi que isso aconteceu? Quanto tempo depois daqui? O que foi que aconteceu? Porque é um casamento assim muito, como é que eu posso dizer? Muito bem feito, muito bem traçado, porque são duas pessoas com uma chamada ministerial, duas pessoas que se encontraram nos Estados Unidos, depois dele ter morado no Brasil também tanto tempo. Sim. E como é que isso aconteceu? Olha, eu me separei do pai das minhas filhas, eu tenho 2 filhas, em 2006. As coisas aqui no outro lado dos Estados Unidos começou a ficar difícil em 2008. Lá em Fort Myers começou bem cedo, 2006. Então, com todas aquelas dificuldades, devido a algumas coisas que a gente já carregava,
pela misericórdia de Deus, eu fiquei liberada. Então, eu me mudei de Fort Myers, eu fui para Atlanta, com a minha filha mais nova. A outra já estava casada. E lá em Atlanta, eu fiquei 1 ano e 8 meses. E um dia, a minha irmã, que você deve conhecer, Marlúcia, ela estava com um problema sério de bexiga baixa. Ela falou, eu preciso ir ao Brasil, porque no Brasil ela era enfermeira, instrumentista. Então, ela conhecia muitos médicos. Ela falou, tenho que ir ao Brasil. Eu falei, tá bom, você vai ao Brasil. Eu vou ficar na sua casa, tomando conta dos seus cachorros, seus meninos, seu schedule de casa por 30 dias e você vai ao Brasil fazer essa cirurgia. E vim. Deixei tudo lá em Atlanta e vim. Viemos para cá, eu e a minha filha mais nova. Nesse inteirinho, eu fui na casa do pastor Abraão de Almeida, antes de ir na igreja, porque eu sou ovelha dele desde que cheguei aqui, em 89. Apesar de que agora ele não tem igreja, mas ainda consideramos o pai Abraão, né, o nosso pai. Aí eu fui na casa deles, primeiro, antes de ir na igreja, porque era de semana. Aí chegando lá, a irmã Lucinha, que é essa minha amiga, ela falou assim, olha, e aí? E eu estava noiva. E o fulano? Eu falei, terminamos. Terminei, não dá certo, não é isso que eu quero e tal, não sinto que é de Deus. Aí ela virou e falou assim, nossa, tem um americano na igreja orando e jejuando há 10 anos procurando uma brasileira. Quando ela falou assim, meu coração disparou, Cristiano, acredite ou não. Eu acredito. Aí eu falei assim, sério, irmã Lúcia? Ela falou, sim. Eu falei, quem é ele? Ela falou, é um amigo do Abraão. Está 1 ano na igreja, orando, jejuando. Eles se conheceram na Marcha para Jesus e ele é firme na igreja. Eu perguntei, mas ele tem compromisso com Deus? Porque ela sempre nos ensinou, gente, meninas, quando vocês forem casar, pede a Deus um homem que ame mais a ele do que a você. Então ela nos ensinou assim. E aí, eu nunca imaginei que eu ia passar por isso, né? Eu ouvi ela falar isso anos e anos. Aí ela falou, sim, ele é sério. Falei, tem realmente compromisso com Deus? Eu não perguntei se tinha dinheiro, se não tinha dinheiro, nada, não. Focamos nessa, sim, missionário e tal. Aí eu falei, é ele, assim. Falei para ela naquele momento, é ele, irmã Lucinha. Aí ela ficou assim, eu falei, mas não fala nada, deixa as coisas acontecerem. Eu sei que a gente brincou de gato e rato 1 mês. Quando eu ia para Fort Myers, ele ia na igreja. Depois de 1 mês, a gente se conheceu. Quando ele me viu a primeira vez, a primeira pergunta que ele me fez foi, você é solteira ou casada? E aconteceu. 3 meses depois, a gente estava se casando. Incrível. E porque assim, ele já, missionário, tinha morado no Brasil? Morou no Brasil 21 anos. Então, o tempo que ele estava no Brasil, eu estava aqui. E ele volta, viúvo, né? A mãe dos filhos dele faleceu. E ele estava buscando outra esposa brasileira. Ele foi para o Brasil, gostou, conheceu os brasileiros, gostou, queria se casar com uma e conseguiu uma. Pediu para Deus, dessa vez Deus não deu um não para ele, só pediu que ele esperasse um pouco. Tempo certo. Sim. E a partir disso, vocês trabalham com evangelismo? Sim, trabalhamos com evangelismo. Já tem alguns anos, 7 anos que nós entramos em uma instituição que chama Evangelismo Explosivo, que inclusive nasceu aqui na Coral Ridge. Muitas pessoas conhecem a igreja Coral Ridge, do Tom Kennedy. Nasceu com ele há mais de 50 anos atrás. Ele colocou uma maneira fácil de você evangelizar. Não é você chegar para alguém, e geralmente a gente chega e dá um folheto. Vai na minha igreja. Então, tipo assim, parece que a gente enfia o folheto goela abaixo das pessoas, e as pessoas simplesmente jogam fora, nem lê. Normalmente não lê. A nossa maneira de evangelizar é você dar oportunidade para a pessoa falar. Você chega e pergunta para a pessoa sobre a vida dela, né? E ali você vai, às vezes no ponto de ônibus, numa lavanderia, a pessoa está com pressa, então você faz de acordo com o tempo da pessoa. E você pergunta para ele
tem duas perguntas que é crucial. Você pergunta se a pessoa já conhece a Jesus, né? E aí ele fala, a maioria fala, né? Eu sou bonzinho e tal, eu conheço a Jesus. Mas, na verdade, muitos não conhecem. E você pergunta para a pessoa, se você partir hoje e você chegar diante de Deus, e ele falar para você assim, por que eu deixaria você entrar no meu céu? Qual seria a sua resposta para ele? Argumente aí. Então é uma coisa que mexe com a pessoa. Mexe sem ofender. Porque você está conversando, mas para fazer isso você já deixou a pessoa falar um pouco. E aí você fica esperando a oportunidade. Quando ela te der uma oportunidade, você pega e entra ali e fala. Vocês estão trabalhando com o que as pessoas mais gostam de fazer, que é falar. Falar assim, existe atualmente, principalmente atualmente, existe uma necessidade de falar. As pessoas querem falar, porque o mundo solitário, nós estamos vivendo a época que tem uma filósofa que chama de o homem só. A época do homem só. Por quê? As pessoas estão sozinhas. E aqui nos Estados Unidos, você já deve ter reparado isso, quantidade de pessoas que moram sozinhas. Nós já perdemos, por exemplo, um vizinho, até conhecido nosso, próximo, ele morreu sozinho em casa. Você não sabe quem é, às vezes você não sabe quem é o seu vizinho, quer dizer, as pessoas morrem sozinhas em casa, as pessoas adoecem sozinhas, sofrem acidentes, e elas são tão sozinhas que elas não têm nem quem chamar. Sim. Tem um vizinho meu que ele morreu e ficou 3 dias dentro de casa morto. O trabalho ligava para ele, não respondia, e mandaram alguém. Encontraram o corpo, vizinho assim, segunda casa. Então isso é verdade. Então é isso que nós fazemos, né, para evangelizar. A gente acolhe a pessoa com amor e deixa ele falar. E às vezes as pessoas falam coisas horrorosas para a gente vai escutando, vai procurando, o Espírito Santo vai nos guiando. Basta deixar que falem, porque essa é uma arte, não é que é você ter que ouvir. E ouvir não é uma coisa fácil. Sim. Quer falar. Vocês pegaram um gancho ali de te deixo falar, depois você vai me ouvir. A hora que você esgotar a sua história, eu tenho uma para te contar. Que assim bom. É. E vocês, então, são 7 anos nessa instituição, mas vocês sempre trabalharam com ele como missionário. Você também? Vocês sempre trabalharam, sempre evangelizaram? Sempre. Ele foi para o Brasil porque... Só um ganchinho. Como ele foi parar no Brasil? A esposa dele era filha de missionários, de avós, tataravós, todos missionários que foram para o Brasil. E ela veio para cá terminar os estudos, né, o último ano. E os dois foram para o Moody Bible Institute. Então se conheceram lá. Aí ela o levou para o Brasil. Quer dizer, preparou ele, né? Mas ela era brasileira? Ela nasceu no Brasil. Nasceu no Brasil, mas filha de americanos. Filhos de americano, neto de americano. Até hoje eles têm lá o Instituto Bíblico. A gente, quando vai em Araçatuba, a gente vai lá no Instituto onde ele foi pastor, onde ele cresceu, trabalhou com índios. Ele tinha franquia da FISC lá, né? Dava aula de inglês e tal. E apanhou muito para aprender o português. E assim, ele serviu o exército. Sim, ele é veterano também. Veterano. Eu achei tão bonito quando eu vi naquele evento que teve, que era o Veterans Day, ele entrou com a bandeira. E você que me contou, falou assim, é o mesmo uniforme. Eu falei, brincadeira, não engordou nada. Mas agora ele ganhou um pouquinho. Depois dessas cirurgias que ele fez, eu tentando alimentar ele bem, ganhou uma barriguinha. Olha, corticoide, tá? Não tem como, né? O famoso anti-inflamatório que a gente toma, essas coisas para pós-cirúrgico. Eu achei tudo muito curioso. E o trabalhar com o evangelismo, o que vocês têm, certamente, um plano para isso, um objetivo com isso? O que seria isso? Nós somos, quer dizer, eu sou a única brasileira que eu conheço aqui,
que está com... Realmente eu sou a única brasileira, porque agora no final do mês a gente vai para o retreat, né, que é o acampamento onde a gente mostra os planejamentos do ano, a gente mostra o que fez o ano passado, a gente estuda um livro, já estamos estudando esse livro, chega lá, a gente estuda juntos. Então, na verdade, eu sou a única brasileira que está nessa turma, que está fazendo isso, e é muito bom para mim, me sentir assim. E a gente vai... a gente prepara tudo. Nós temos um plano, inclusive temos... a gente levanta sustentos, porque essa missão não paga como... O americano, para ele ir para o Brasil, ele tem que levantar seu próprio sustento. Não sei se vocês sabem disso. Não. Quando ele foi para o Brasil, os amigos dele, não foi igreja, não foi a missão, foram os amigos que sustentaram ele lá, e a família, 21 anos. Então, com o evangelismo explosivo é assim também. Eu vou nas igrejas, eu e ele, a gente pega as igrejas brasileiras aqui para fazer isso, que tem sido muito difícil, porque o pessoal acha que cada um tem seu método. Eles não querem aprender um método eficaz. Esse é o método mais eficaz que eu conheço. Ele não surgiu por acaso, ele foi estudado, ele passou por toda uma experiência, foi um processo, até chegar no que vocês têm hoje, não é? O pastor que criou o método, ele não foi assim, a partir de hoje vai ser assim. Isso não aconteceu desse jeito. Não. Então, a gente vai nas igrejas brasileiras especialmente, já fizemos em algumas. Às vezes o pessoal acha que é um bicho de 7 cabeças e acaba deixando para depois. Mas eu quero também dizer que nós estamos abertos para fazer isso. Não é tirar membros da igreja, não. O nosso evangelismo é assim. A gente vai na igreja, a igreja, no caso, compra o material, que é super barato, tem bolsa para quem não pode pagar, tipo assim, $15, e faz um sábado à tarde, e depois, tipo assim, dá uma enxugada em tudo, e 7 semanas a gente quebra durante a semana, um dia na semana, e continua estudando, tipo um discipulado. E aí as pessoas às vezes não querem deixar os seus membros se envolver com isso, porque tem medo da gente tirar, né? Mas acontece muito. Vocês não são pastores de igreja nenhuma. Não somos pastores de igreja, então a gente visita muitas igrejas. E aí o que acontece? Depois que aquele povo da sua igreja está preparado para fazer esse trabalho, aí a gente marca e vai... Não, durante o treinamento a gente vai fazer na rua. A gente sai para a lavanderia. Nós fizemos no Bible College aqui, né, no Southwest Bible College, nós demos uma classe lá com o nosso mentor, que é um americano. Eu e o Tim demos um semestre. E como os meninos lá da Bible College gostaram, agora mudaram o currículo, colocaram um outro tipo de evangelismo, mas enche a igreja, porque a gente vai para a rua, a gente vai ganhar aquele povo, depois você vai discipular aquele povo. É isso que os pastores estão perdendo, né? E quem vai discipular? É o pastor, para a igreja onde eles vão. Igreja onde eles vão. Isso que eles não entenderam ainda, que inclusive é uma ferramenta que você tem para trazer pessoas, para apresentar, independente de qualquer coisa, apresentar o reino. Não é esse o nosso objetivo? Apresentar o reino, apresentar Jesus, apresentar o Calvário para as pessoas, para que elas sejam transformadas e caminhem para o céu. Pelo menos deveria ser isso, deveria. Né? E acima de qualquer igreja. Está no mundo inteiro esse evangelismo explosivo. E tem feito um trabalho excelente. Nossa, tem ganhado almas. Eu não tenho aqui o repórter. Inclusive, em fevereiro, 15 de fevereiro, tem o nosso banquete na Coral Ridge. Todo ano, em fevereiro ou março, tem um banquete. Quem quiser ir para conhecer, pode ir. Temos agora que fazer a reserva. E é de graça, tem um jantar e tem o repórter assim, de quantas almas ganharam por ano, no mundo inteiro, onde eles estão. Isso está nos Estados Unidos todos. Por exemplo, um pastor que está, por exemplo, lá em Boston, ele gostaria, como é que faz? Ele tem que entrar em contato com vocês ou tem alguém lá que faz, vocês indicam alguém lá? Geralmente tem vários missionários em várias cidades. Mas brasileiro só você? Brasileiro só eu e o Tim mesmo. Que consegue falar português. Mas, no caso, a gente pode ajudar a traduzir, né? Ou se a igreja fala inglês, se algumas pessoas falam inglês que quer fazer com os americanos, eles estão
em vários estados, como eu disse. É só contactar e maneira de ganhar as pessoas. E o mais custo sólido, disso, mínimo, material. Mínimo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente faz isso e quando a pessoa vê o trabalho que a gente está fazendo, eles podem ofertar nas nossas vidas, mas não manda para nós, manda para a missão, no nosso nome, né? A gente tem um link, a pessoa manda oferta para a missão, Evangelismo Explosivo, e tem um número que, naturalmente, o número vai para a gente. Aí, através disso, a gente recebe. Mas a gente está trabalhando há 7 anos, nós nunca recebemos, porque nós nunca conseguimos levantar oferta. Como assim? Pessoal, eu creio que a coisa está tão, assim, banal, as pessoas estão usando o dinheiro de Deus tão para outras coisas que não tem nada a ver, que as pessoas simplesmente têm medo de mandar oferta. Mandar oferta e não chegar. E não chegar também. Então, nós não somos sustentados pelo evangelismo explosivo e nem as pessoas ainda mandaram oferta suficiente, porque tem, tipo assim, você tem que ter um montante para você começar a receber. O que nós recebemos é o seguinte, nós recebemos oferta, por exemplo, tem uma amiga nossa que é do evangelismo explosivo, ela é velhinha, então às vezes eu ajudo. Ela fez uma reconstrução na casa dela e tal. Aí eu falei para ela, em vez de você me pagar, manda pro evangelismo explosivo, porque aí você está ofertando na minha vida, mas está mandando para lá, está ajudando no mundo inteiro. Alenisa, nós vamos voltar a conversar sobre isso, porque eu gostaria de entender melhor isso. Sim. Mas nós voltamos já, porque agora nós vamos ver a mensagem de um dos nossos colaboradores. Claro. Continue com a gente que nós voltamos já com mais um pouquinho da história da Alenise. Sim. Se Deus está aqui, pra que tristeza? Se Deus está aqui, eu dou beleza. Se Deus está aqui, não me preocupo com amanhã. Se Deus está aqui, eu não me preocupo com amanhã. Deus está comigo. Eu dou beleza. Estamos de volta com o programa Reconstrução Pessoal e hoje nós estamos conversando com a evangelista Alenisia Neff, que está nos contando uma história incrível sobre evangelismo nesse momento. Então, você estava dizendo que vocês não recebem nada, mas então o pastor Tim continua na vida de missionário, então? Continua daquele na vida jeito, de missionário, sim. Que nunca foi fácil e parece que nunca vai ser. Não. Tudo que nós fazemos até hoje é voluntário. Sabe? E ele tem o coração na obra. Ele dá aula de inglês também. E é assim, quase de graça. Né? Se alguém tiver interessado, pode nos procurar também. Mas ele tem realmente... A gente gosta de dar. É dando que se recebe. Mas também nós temos o nosso... Tem custo, né? Tudo tem custo. Vocês comem, né? Vocês moram. Aí o que acontece? Esse dinheiro que essa senhorinha ofertou, mandou para o evangelismo, esse dinheiro que a gente usa para ir ficar lá essa semana e pagar, né, todas as despesas. Mas receber dinheiro mesmo, salário, nós não temos. Literalmente ainda. Trabalho voluntário. Trabalho voluntário. Não é fácil. É assustador. Por que eu digo que é assustador? Porque tempo desse para trás teve aqui com a gente um evangelista que ele faz um trabalho maravilhoso lá no Brasil, mas ele é empresário, ele paga pelo evangelismo que ele faz, quer dizer, ele também não recebe ajuda de zero, ele tira do dinheiro dele, da família dele, para fazer isso. E eu fico pensando, como é que as coisas funcionam, porque você vê missionários, pastores... sem dinheiro nenhum. Como é que é? Vendendo o almoço para pagar o jantar, passando ali no canto. E, no entanto, você vê outras situações onde as coisas são assim... Sim. E eu fico me perguntando, falei, gente, mas o
que tem errado aí? Não estou dizendo que a pessoa recebeu o dinheiro dela, o pastor, não estou julgando, nem entro nesse mérito. O que eu queria entender é a cabeça dos membros, das pessoas que vão à igreja, onde elas acham que é muito mais legal ofertar um cantor, um tal que cobra aí 30 mil, 40 mil, 50 mil para uma igreja, todo mundo paga. Ok, eu não estou desmerecendo o trabalho em hipótese alguma. Tudo bem, é o preço que ele pede, é o preço que paga, ok. Mas eu queria saber por que é que para outros nada. Porque muito para um e para o outro nada. Quer dizer, o trabalho é um trabalho de evangelismo, como o de vocês e todos esses missionários, mundo afora, Estados Unidos afora, quer dizer, é oferta. E quando a gente fala de oferta, eu sei como é que é a oferta aqui. Oferta, o povo daqui é Dollar Tree. Eu sempre brinco, eu falo, gente, aumentou, tá? Agora é 1,25 na Dollar Tree. Por quê? Porque o povo aqui tem mania de $1. É $1, então ele acha que eu vou dar uma oferta. Tem alguma coisa contra $1? Nada. Se você tem $1 para dar, dê o dólar. Mas por que você dá $1 para um missionário que está lhe dando a vida? É sangue, suor e lágrimas. Mas para o cantor tal, eu vou lá e dou 100. Aliás, que eu acho mais legal. Aliás, dizem que a nota de $1 é a única convertida, né? Que ela vai à igreja sempre. Pelo menos uma vez a semana. Eu queria que as pessoas entendessem, mas que não é crítica, não é isso, é tentar entender. Eu gostaria de entender onde é que está a cabeça das pessoas, o que está acontecendo que antes, como eu disse, você já sabe disso, eu sou nascida e criada na igreja, então a gente valorizava, mesmo sempre, os missionários eram sempre pobres, literalmente pobres, sempre aquela dificuldade, sempre as roupas a gente dava, sempre aquele negócio assim, aquela situação. Mas nós honrávamos tanto esses missionários, isso há 30, 40 anos atrás. A gente tinha tanto orgulho desses missionários, a gente achava assim, nossa, era aquele versículo, conformosos os pés. Mas hoje eu não vejo, Alenise, eu posso estar muito equivocada, mas eu não vejo mais honra para essas pessoas. Nem honra, que dirá dinheiro. Parece Na realidade, parece que quanto mais tira, mais honra tem. As coisas andam muito complicadas. Eu fico muito perdida, porque, como eu disse para você, para mim é tudo muito estranho. Sim. Não que para mim, ninguém deveria passar por nada disso, né? O campo missionário, ou as igrejas, ou os pastores, mas a gente às vezes coloca o coração em coisas que não precisa de tanto coração assim, né? Onde é que está o coração? A Bíblia fala que está o tesouro, o coração. Né? Dizer, eu vou porque é o show, porque não sei o quê, porque é show de tal pessoa assim. Uma colega minha escreveu nas redes sociais, esperando há 2 horas. Aí eu falei, mas o que essa menina está esperando 2 horas? Aí eu abri, achei curioso, né? Abri, estava na fila para ver um show gospel aí de alguém famoso que está na arena, que não sei aonde, e não sei o quê, que tinha veio do Brasil para cá a pessoa. Eu não sei quanto custou o ingresso, mas não foi menos de 100, tá? E há 2 horas na fila, e eu fiquei pensando, será que fica 2 horas na fila para ver um missionário falando, para evangelizar, para ir para a igreja, para... O horário como é que é? O tempo é dela, faz o que ela quiser com ele. Mas eu, Cristiane, me espanto. E além do tempo ser dela, a Bíblia diz que tudo é de Deus. O dinheiro também é de Deus. Um dia nós vamos dar conta a Deus do que nós fizemos com o dinheiro dele. Eu imagino que se vocês todos os missionários do evangelismo explosivo, conseguissem receber uma quantia de dinheiro que fosse pelo menos o suficiente para que vocês não precisassem, por exemplo, para que o pastor Tim não precisasse trabalhar com outras coisas. Que tempo de missão ele teria, vocês teriam? Vocês teriam o triplo do tempo, o quarto do tempo para poder evangelizar. Mas não, tem que parar
para trabalhar, para poder se sustentar. Então, assim, a Bíblia diz, você não vai, o que falava? Manda dinheiro para os missionários, eles foram, eu não vou, manda dinheiro para o apóstolo Paulo, manda dinheiro, manda dinheiro, faça alguma coisa por eles. Então, eu imagino que eu fazendo isso, eu aumento o tempo do missionário para que ele trabalhe na obra. Eu estou errada? Seria isso se vocês... Sim, poderíamos fazer muito mais, ganhar muito mais almas, ajudar muito mais. Não é? Por uma simples oferta. Por uma simples oferta. Vocês não são pessoas caras, eu digo, os missionários nunca é gente cara. Não. E sabe, eu trabalhei aqui nesse país, depois que eu saí da fábrica de computador, porque, contar só um testemunho. Por favor. Eu, quando estava trabalhando na fábrica de computador, um dia eu fui ao parque, brincamos e à noite eu passei mal. Aí eu fiquei assim, sabe quando vinha aquela coisa na minha garganta e eu engolia? Muito estranho, preguiça de levantar. Logo que eu cheguei aqui, tinha meses, ainda não tinha um ano. E de repente eu levantei e cuspi, era sangue. Eu estava pondo sangue pela boca. Aí eu levantei de manhã. Aí na hora, eu me lembro que a primeira coisa que eu falei, Jesus, eu não aceito isso. Tira isso de mim, me cura, eu não sei o que é, mas eu não aceito. E fui trabalhar. Aí, lá na fábrica, eu falei para as meninas, eu preciso de um médico, porque eu coloquei um pouco de sangue à noite. E me mandaram naquele médico famoso brasileiro que todo mundo ia naquela época, né? Que até hoje está aí. Então, eu fui e fiz exame. Quando eu cheguei lá, ele falou assim, você tem certeza que você não mordeu a boca, a língua e tal? Não. Mas como é que foi o sangue? Foi muito? O sangue foi, eu cuspi e tal. Ele falou assim, vamos fazer exame, porque pode ser tuberculose. Assim. Falei, tuberculose? Da lata. Nossa, tuberculose, né? A gente ouvia lá falar disso e tal e tal. Como assim? Eu saudável, não tem ninguém na família. Você acredita que era tuberculose? Aí ele fez aquele exame, né, no braço. Isso, aquele. Aí eu toda inocente, né, cantando para as meninas, então, o médico falou e tal, e eu acho que ele falou que pode ser. Aí, contaram pro chefe. As minhas amigas brasileiras. Que é contagioso. Contagioso. Aí a chefe, aí eu tinha que tomar um remédio e ficar de cama, né, mas eu não comecei logo o tratamento. O médico falou assim, olha, você acabou de pegar isso, tem meses que ele fez os exames e tal, não tem ninguém na sua família. Eu acho que era uma pessoa que estava morando, dividindo apartamento com a gente, né? Quando a gente chega, a gente... Entendeu? E depois eu fiquei sabendo que a família dele tinha tido problema. E tal. E aí, eu sei que eu perdi meu emprego. Por quê? A chefe falou assim, a menos que você traga uma declaração do seu médico que você não tenha tuberculose, você não pisa mais no trabalho. Então, perdi meu emprego. E aí, eu fiquei com medo da igreja descobrir também, né? Que eu era da igreja do pastor Abraão. Aí, eu comecei a me cuidar quando eu descobri que era, mas eu tinha medo de falar para as pessoas. Eu falei, da mesma maneira que eu perdi o trabalho e tal, eu não quero perder a igreja, perder meus amigos. Me cuidei muito, levei a família para fazer exame. Ninguém pegou, nem minha filha. Aí um dia eu falava assim, Senhor, me cura, me cura, me cura. Um dia Deus me curou. Eu tomei remédio muito pouco. Só que quando eu tomava o remédio, eu ficava dopada na cama. Não podia dirigir, não podia trabalhar, não podia fazer nada. Então, tipo assim, eu tomava um dia, aí eu gostava de ir na oração, orando nos lares. Desde que eu cheguei, orando nos lares. E eu ia e enchia o carro de gente e levava. Aí eu não tomava o remédio. Aí quando eu ia no médico, ele falava assim, você não está tomando remédio, você está piorando, vamos tomar. Aí um dia eu parei de tomar remédio mesmo. E nós fizemos uma campanha na igreja, 6 da manhã. Deus me curou lá, literalmente. A irmã Lucinha colocou a mão em minha cabeça, foi como se ela estivesse tomando choque. Um irmão viu quando Deus estava costurando um órgão dentro de mim. Impressionante. Então quero deixar aqui que Deus ainda é Deus de cura. A minha filha essa semana perguntou, mãe, por que a gente não vê mais as curas?
sabe? Aí eu tenho meditado muito sobre isso. Deus cura. Deus sempre me curou. E eu tive tantas curas aqui. Sabe, gente? Se você tem algum problema, às vezes Deus deixa, né? Como Deus deixa algumas coisas. Porque, assim como ele fez com o apóstolo Paulo, não é? Mas Deus ainda cura. Se for da vontade dele de trabalhar com você de uma maneira diferente, ele te cura. Então, eu fui curada de tuberculose. Eu levei a Laís para traduzir para mim. E o médico fez os raios-x, colocou na parede. Ele falou assim, olha esse primeiro, tá com mancha. Tirou mais 3, porque ele não acreditou. Não tem mancha. E a tuberculose curada com remédio, fica mancha. Fica cicatriz. O médico sempre vai saber. O meu pulmão não tem. Nada, nem cicatriz, nada. E o meu médico era cristão, ele tinha um chamado de trabalhar e orar pelos tuberculoses. Só que eu não sabia. E ele me chamou para dar o testemunho, mas aí depois eu mudei daqui e tal, não fui. Nem sei se ele ainda está vivo, mas Deus ainda cura, então, voltando nisso. Mas muitas coisas Deus já fez na minha vida, muitas curas. Deus ainda cura. E uma coisa que eu quero deixar claro, não me falta nada. Se você observar as minhas roupas, os meus sapatos, tudo que eu tenho, tudo que eu uso, me pergunta quanto que eu comprei, quanto que eu gastei para comprar essas coisas. 0. Porque Papai do Céu disse, olhai para os lírios do campo, olhai para os passarinhos. Outro dia eu vi um vídeo passarinhando, não sei se você viu esse vídeo, maravilhoso. O que é passarinhar? Passarinhar é uma palavra nova, é observar os passarinhos. Aí dizem que isso cura de depressão, cura de preocupação. Olha os passarinhos, olha, eles não plantam, eles não colhem. E tem de tudo. Não nos falta nada, porque eu fiz limpeza há 35 anos. 33 anos, na verdade, porque eu parei agora para cuidar do Tiago, porque se eu não cuidasse dele, ele não ia recuperar. Eu tive que largar tudo e cuidar dele. Mas, Lenice, Deus honra. Não me falta. Ele honra, não falta, nunca faltou. É escasso, mas não falta. Pra você ter uma ideia, o meu avô, pai da minha mãe, ele era aquele pastor convertido em 1920 que abria a igreja. O ministério deles era abrir igreja. Então saía de cá para cá. Quando a igreja já tinha um tanto de membros aqui, tiravam ele, lá ia ele de carro de boi com a família dele, mudando para o outro lado. Eles passaram apuros, apertos, mas Deus sempre providenciou. E eu não estou falando de pouca gente não, tá? Minha avó teve 10 filhos. Minha mãe teve 11. Os 2, mas os 10 filhos. Então assim, Deus foi fiel com os meus pais, fiel com todo mundo. Acontece de ter problemas? Claro. Acontece de passar privações? Claro. Mas a providência de Deus também vem. Às vezes mais cedo, às vezes mais tarde, tudo tem um propósito. Mas Ele é um Deus que intervém na nossa história, é um Deus que provém. Deixa eu te contar uma história do missionário, já que você gosta de missionário, deixa eu te contar uma. Um colega meu de seminário, ele contando pra gente, dando testemunho, ele se formou antes, no meu primeiro ano era o último dele, então nós estudamos só um ano. Ele voltou 2 anos depois, um ano depois, e contou uma história, contando um testemunho, que o sonho dele era ter um blazer azul marinho de botão dourado. Ele achava a coisa mais chique do mundo, um blazer azul marinho de botões dourados. Mas, ok, né? Ele falou, sonho, né? Coisa que eu nunca vou ter, porque é X tal, sabe a marca X marca, que assim, é cara aqui, imagina o resto do mundo. Tal, ele falou, nunca vou ter esse blazer sonhado aí, tal, é sonho. Só aquelas coisas assim. Aí a gente brincava porque ele dizia, pede, a esposa dele, né? Pede missionário de qualquer número, o missionário veste qualquer número, eu morria de rir dela. E ela passou. Você acredita que ele pregou numa igreja e um rapaz levou para dormir, chegou lá, era um apartamento muito bonito em São Paulo e tal, um empresário. Ele falou assim, pastor, sei que eu vou oferecer, eu tenho, nosso corpo é mais ou menos o mesmo, eu tenho umas roupas aqui, eu não sei se isso se interessa. Ele falou, me interessa. Aí apresentou umas roupas, falou assim, olha, eu tenho mais uma aqui, que eu comprei muito tempo atrás, mas eu não uso, mas eu
eu até tenho vergonha de mostrar, porque é muito fantasioso, assim, talvez o senhor não queira, mas de repente o senhor quer dar para alguém. Levantou o blazer, azul marinho de botões, era o sonho dele. Literalmente ele levantou o sonho de blazer dele na frente. Ele falou assim, ele contou, né? E eu ri tanto. Ele falou, olha, isso é brincadeira, meu amigo, meu olho acho que brilhou, porque eu acho que ele encheu de água, que o rapaz percebeu, o dono da casa, falou assim, tudo bem, pastor? Aí falou, então eu vou te contar uma história. Então, assim, esse tipo de coisa são testemunhos lindos de coisas que Deus faz. Os mimos. Olha como você está bem arrumado. Os mimos de Deus para você. Olha aí, tudo ganhado, tudo só presente mesmo de aquele Deus. necessário, né? Que as coisas íntimas. O sapato, que às vezes as americanas têm pé grande, o meu pé é pequenininho. Mas mesmo assim ganho. E ganho de ter que dar. Agora mesmo eu tô com a casa cheia de coisas para dar. Sabe? É comida, é roupa. E o Tim também. Porque o Tim é alto, tem um braço longo, não é qualquer roupa que dá. Pois aparecem uns magrelos do braço longo para doar para ele. Deus tem. Deus tem para quem dizer, vai lá e dá aquele para ele. Ele está precisando daquele. Olha, muito bom, viu? Muito bom ver a providência de Deus. Tremendo. Muito bom ver a providência de Deus, ver o que Deus faz. Porque é assim que Ele é. A gente às vezes esquece, né? Esquece. É o melhor patrão que tem, né? Não é patrão, é amigo mesmo. É meu marido que fala, fala assim, como é que é? A vida o trabalho é difícil, mas o plano de aposentadoria é fantástico. Bom, olha o diretor me levantando placa, ali vai vendo, ó. Nosso tempo já foi. Já? Muitíssimo obrigada por ter vindo. Foi uma bênção conversar com você. E eu sou do seu time, eu acredito nos missionários, eu acredito na obra, eu acredito no evangelismo, eu acredito que é assim que funciona, é o evangelho anunciado, é assim que a gente tem que fazer, é essa a nossa missão. Evangelho recebido, salvação recebida, salvação transmitida, ensinava meu pai para a gente o tempo todo. Eu acredito nisso, vocês estão de parabéns pela disposição de vida. Porque eu sei que vocês são bem qualificados, que se vocês quisessem arrumar emprego, uma empresa, uma corporação, vocês estariam ganhando muito dinheiro, mas não abriram mão disso tudo para servir na obra, para passar, às vezes, lá no Goiás, lá em Brasília, eu sou de Brasília, uns perrengues aqui, uns perrengues ali. Mas vocês abriram mão disso tudo pela obra. Sim. Então, que Deus continue abençoando vocês e cobrindo de mimos. E vamos orar para que Deus toque no coração das pessoas, para que ofertas venham, para que vocês tenham um tempo dobrado de evangelismo. Sim. Para que possam fazer mais. Tá bom? Muito obrigada por ter vindo. E olha, deixa eu dizer uma coisa, é você que está aí. Se você quer conhecer esse projeto, se você quer que eles visitem sua igreja para ensinar como evangelizar, para que você possa preparar o seu povo para distribuir as boas novas, para presentear o mundo com a salvação, com aquilo que Deus tem para oferecer. Acho que é só entrar em contato com a Lenizia Neff. Ela está em todas as redes sociais. A Lenizia ou o Timothy Neff, eles estão em todas as redes sociais. Vocês vão conseguir achá-los com facilidade. E eu tenho certeza que eles vão com muito gosto, com muita boa vontade, com muita vontade de mostrar como se faz, como se ganha almas para Jesus. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Vai ser muito proveitoso, não é isso, Ale? Sim. Tem algum contato que vocês querem deixar, uma rede social, alguma coisa, para as pessoas acharem vocês? No Facebook é a Lenizia Neff. Neff, N-E-F-F. F-F, sim. E quero também deixar aqui a informação de que nós temos também a versão de criança. Tem também a versão que você ensina as crianças com gestos e nunca esquecem. De evangelismo infantil mesmo. Sim. Maravilhoso. Muito bom. Então, por gentileza, entre em contato. Tenho certeza que vai ser o pecador, a pessoa que precisa de Jesus,
vai ganhar, a igreja vai ganhar, os membros vão ganhar também, porque é um mandamento. Então, vai ser bom para todo mundo. Mandamento de Jesus. Mandamento de Jesus. Então, que Deus abençoe você que ficou conosco até agora. Muito obrigada por ter ficado, muito obrigada por estar sempre conosco e até o nosso próximo programa. Até mais. Deus abençoe. RC Brasil, a rádio da comunidade brasileira. RC Brasil, unidos com amor pra chegar na família inteira. Na Flórida e no Brasil, tocando os corações, informações em tempo real, dia e noite com muita canção.